uma empresa que prometia revolucionar o modo de executar o exame de sangue. Sua fundadora era conhecida como a Steve Jobs versão feminina. Ela tinha a visão de criar uma máquina que seria menor do que as máquinas tradicionais de laboratórios, seria elegante e qualquer cidadão poderia utilizá-la, tendo em sua casa, ou indo em uma clínica onde usaria o aparelho. O aparelho também daria respostas de vários exames com uma única gota de sangue, tornando o exame menos doloroso para quem tem medo de agulhas. Tudo isso foi pensado por uma mulher, ou melhor, uma menina de 19 anos. Elizabeth Holmes desde pequena tinha o desejo de ajudar as pessoas, e um desejo maior ainda de criar um produto que fizesse isso. Em 2003, Elizabeth deixa o curso de engenharia química, na Universidade de Stanford, ainda no segundo ano para iniciar a empresa. Stanford, a mesma faculdade que também já foi palco para outros criadores, empreendedores desenvolverem suas empresas, algumas delas são PayPal, Snapchat e Roblox. Todas elas são empresas listadas na bolsa e com patrimônios bilionários. É claro que não seria diferente com a empresa de Elizabeth, a startup revolucionadora chamada Theranos. O nome era um misto de terapia, e diagnóstico. Sua ideia, diferente de todas as outras, iria facilitar como os exames seriam feitos e como sairiam os resultados. Era bem simples, você furava o dedo, colocava seu sangue na máquina e em 30 minutos você receberia o seu diagnóstico no celular. Convenhamos, a ideia era genial. Agora realizar um feito desse seria difícil. Principalmente fazer algo confiável o bastante para substituir o exame tradicional que é 100% eficaz. Como nem tudo são flores, teve uma pessoa que foi bem sincera com Elizabeth. Foi uma professora de medicina, de Stanford, Phyllis Gardner. A professora disse a ela que sua ideia não tinha a possibilidade de dar certo por vários motivos. Mas a jovem estava empenhada em conseguir fazer dar certo e convenceu outros professores de renome da faculdade. Alguns desses professores assumiram cargos, fazendo parte do início da empresa. Com a participação desses professores que tinham boas reputações e alguns eram até reconhecidos por seus estudos, a fama da Theranos e da Elizabeth foi tomando forma. Outro personagem importante a ser falado nesta história é Sunny Balwani, empresário e ex-diretor da Theranos por um período de tempo. Mas além do seu currículo profissional, às escondidas ele era namorado de Elizabeth. Os dois se conheceram em uma viagem que a jovem fez a Pequim, na China, ele sendo mais velho e mais experiente na época. Ele já tinha 37 anos enquanto ela só tinha 18. Ele também já tinha fundado uma companhia, no meio da bolha das .com, e vendido a companhia por milhares de dólares, se tornando um milionário. Já com um mentor por trás, bons profissionais ao seu redor, a única coisa que faltava era os investidores. Mas isso não foi problema por muito tempo. A determinação da empresária convenceu o bilionário Tim Draper, que a conhecia desde pequena, a ser o primeiro a apostar na Theranos. Ele emprestou $1 milhão, R$5,5 milhões, à empresa. Draper é experiente em investimentos de risco. Ele foi o primeiro a investir em empresas como Tesla, Skype, Baidu e Hotmail. O executivo acreditou verdadeiramente que a Theranos era um bom negócio. No auge, com uma empresa avaliada em $9 bilhões, tendo captado quase $1 bilhão de recursos em rodadas de investimento que envolveram empresários experientes e de peso como Rupert Murdoch, da News Corp, Fox, George Shultz, ex-secretário de Tesouro dos Estados Unidos, e a família Walton, dona do Walmart. Tudo isso fez várias empresas quererem ser parceiras da Theranos. Em 2012, a rede de supermercados Safeway investiu $350 milhões, R$1,9 bilhão, para instalar clínicas em 800 unidades. Em 2015, porém, com atrasos em prazos e resultados questionáveis, o acordo foi desfeito. Em 2013, a Walgreens passou a oferecer exames de sangue em suas lojas em mais de 40 localidades no Arizona. Sem os equipamentos instalados no local, a análise das amostras era feita na sede da empresa, em Palo Alto, na Califórnia. Em novembro de 2016, a rede de farmácias iniciou um processo contra a Theranos por quebra de contrato. Podemos ver que nem tudo era uma maravilha no mundo da Theranos, mas Elizabeth Holmes continuava no topo, sendo considerada a Steve Jobs da indústria, mas não só pela ideia inovadora que ela levava esse título.
e sim pela sua obsessão por Steve. Ela se vestia igual, usava camisas pretas com golas altas, tirava fotos parecidas com as do fundador da Apple, tinha sua rotina parecida tendo o jeito minimalista de viver e até mesmo tomava um suco verde que Jobs era acostumado a tomar. Além disso tudo, ela contratou alguns funcionários da própria Apple e uma empresa que ajudava no marketing da maçã. Uma coisa não se podia negar: isso era estranho. Você pode admirar o trabalho da pessoa e o que ele construiu, mas querer ser a pessoa já é demais. Nesta imagem qualquer semelhança é mera coincidência. Olha como ela segura o vidro de sangue e olha como Steve Jobs segura o iPhone. Nem um pouco parecido, né? Também há relatos de que a executiva alterava o tom de voz para que parecesse mais masculino e, assim, mais respeitável no universo dos negócios no Vale do Silício. Em diferentes entrevistas com ela, é possível perceber variações. Veja só. It turned out he had a nub on his elbow, and we talked to our lab team and they said, Sure. Over the last 11 years, we've reinvented. Em 2015, aos 31 anos, Elizabeth tinha fortuna de 4,5 bilhões de dólares, 24,7 bilhões de reais, já que era dona de 50% das ações da Theranos. Não à toa, várias publicações dedicaram grandes reportagens e prêmios a ela. A revista Fortune foi a primeira, dizia esta CEO, dar o sangue para apresentar o trabalho resultante de 4 dias de entrevistas feitas pelo experiente repórter Roger Parloff. Ela também teve em outras revistas como Forbes, Bloomberg Businessweek e fez a apresentação no TED. Mas Elizabeth não iria se manter no auge por muito tempo, pois iriam vir à tona suas mentiras e seria desmascarada como uma grande fraude. No Vale do Silício, existe uma mentalidade entre as startups de que é preciso fingir até conseguir. É como se essas empresas vendessem apenas um conceito, que precisa de investimentos para ser concretizado. Os investidores, então, apostam no potencial da companhia para desenvolver a ideia. A Theranos não foi diferente nesse sentido, só que não conseguiu elaborar o produto, e, mesmo assim, fez parecer que tudo estava dando certo. Até que a conta bateu na porta. A confiabilidade da empresa foi questionada ainda em 2015, quando John Ioannidis, professor de medicina da Universidade de Stanford, levantou as primeiras suspeitas. No artigo A inovação biomédica está acontecendo fora da literatura revisada por pares. Ele aponta que a Theranos não tem pesquisas revisadas por outros cientistas e publicadas em periódicos especializados. Em seguida, uma reportagem de John Carreiro publicada no jornal americano The Wall Street Journal denunciou que as máquinas Edison não eram tão eficazes como anunciado. Ele afirmava que os equipamentos podiam fornecer resultados imprecisos. Isso sem contar que a tecnologia da Theranos não era usada em todos os testes oferecidos pela empresa. Muitos exames passavam por máquinas tradicionais, de empresas como Siemens, por exemplo. A companhia, então, passou a ser investigada e teve de enfrentar investidores, ações judiciais e sanções de agências governamentais dos Estados Unidos. As entidades reguladoras pediram mais dados sobre a Edison e a qualidade dos exames que ela realizava. A Agência Americana para Saúde e Serviços jamais conseguiu inspecioná-la. Isso levantou suspeitas de que a companhia usava a tecnologia de concorrentes. A Edison só foi apresentada oficialmente, com todos os seus componentes internos desvendados, depois de todas as acusações que a empresa sofreu. Foi durante o encontro anual da American Association of Clinical Chemistry, AACC, em 2016. Mesmo assim, Elizabeth não conseguiu convencer especialistas sobre a qualidade de seus serviços. Carreiro se incomodou com o excesso de segredos. Ele chegou a ir até o Arizona para fazer um exame em uma das unidades da Walgreens. Lá, ficou surpreso ao descobrir que a coleta não seria feita na ponta do dedo. A justificativa foi que o pedido incluía exames que requeriam a retirada de sangue diretamente da veia. Em todos os seus anos de atuação, a Theranos não abriu seu capital. Um dos motivos para isso era poder manter ações e atividades internas apenas entre as paredes e pelos corredores da companhia, ou seja, evitava-se a obrigatoriedade de ser transparente. A empresa nem apresentava relatórios financeiros auditados aos investidores.
A investigação de Carreyrou revelou mentiras sobre parcerias com laboratórios farmacêuticos, discrepâncias sobre os investimentos recebidos, testes forjados e outros. Depois dessas investigações as coisas começaram a piorar e mais coisas foram surgindo. Tyler Schultz, ex-funcionário da Theranos e neto de George Schultz, ex-secretário de governo dos Estados Unidos e investidor da companhia, revelou que a Edison precisava de ao menos 3 frascos de sangue pequenos para realizar os testes. Além disso, eles eram imprecisos, o que viola leis federais para exames laboratoriais, e apenas cerca de 15 exames eram feitos pelo equipamento. Os demais dependiam de máquinas de outras fabricantes. Outros profissionais que atuaram na empresa contaram que, para serem contratados, Elizabeth sempre estava presente na entrevista. Segundo eles, não havia muitos detalhes sobre o que a companhia fazia ou que atividades eles tinham de desenvolver. Como isso é relativamente comum em startups, que preferem manter parte de sua ideia em segredo, muitos não se preocuparam. Alguns colaboradores alertaram Elizabeth de que não era possível colocar tudo em uma caixa do tamanho da Edison. Muitos processos tinham de ser executados, especialmente porque o intuito era oferecer centenas de opções de exames, e, fisicamente, os componentes não cabiam em um espaço tão pequeno. Seriam necessários muitos elementos. Afinal, era preciso miniaturizar e automatizar um sistema que já existia. A Edison teria de ser como um mini laboratório capaz de processar o sangue coletado nos nanotainers, a famosa cápsula de vidro. Um dos especialistas da companhia cometeu suicídio. Ian Gibbons foi contratado como cientista-chefe da Theranos. Ele era doutor em bioquímica pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e especialista em exames de sangue. Em pouco tempo, porém, ele se desentendeu com Elizabeth, por apontar que a Edison não iria funcionar como o previsto. Gibbons foi, então, convocado como testemunha em um processo de patente e começou a se preocupar que sua honestidade pudesse custar seu emprego. Quando perguntou à mulher, Rochelle Gibbons, se ela achava que ele seria demitido, ela disse que sim. Na mesma noite, ele cometeu suicídio. Além disso, os outros funcionários que saíram da empresa sofreram perseguições de seguranças e perseguições judiciais. Uma das promessas da empresa era falir os funcionários que quisessem denunciá-los. E como eles faziam isso? Era simples, era feito com gastos de honorários advocatícios. Olha este exemplo. A família de Schultz gastou cerca de $500 mil, 2,75 milhões de reais, em honorários advocatícios porque ele passou a ser perseguido pela Theranos. O ambiente de trabalho da empresa era uma loucura. Todas as salas e computadores eram vigiados. Pessoas de departamentos diferentes não podiam entrar em contato e se você desse uma brecha de desconfiança você era investigado a fundo. Além disso, os processos que envolviam o trabalho em si era muito preocupante. Os especialistas tinham de desenvolver testes e fazer funcionar na Edison. E essas análises precisavam ser confiáveis e atuar em conjunto com outros exames. No interior da máquina, entretanto, os fluidos acabavam espalhados por todo o ambiente. Ao transferir o sangue, ele era derramado em diversos pontos do equipamento e os componentes ficavam sujos e pegajosos com o material biológico. Algumas das amostras usadas nos testes eram de pessoas em situação de rua. Podiam facilmente estar contaminadas com diferentes patógenos. Quando havia interrupções inesperadas nos processos, os técnicos tinham de colocar a mão dentro do equipamento e correr o risco de acabar contaminados com uma picada de agulha. Muitos componentes quebravam ou se soltavam no meio dos testes. Havia até centrifugadores que explodiam enquanto a Edison estava em operação. Esse era um dos motivos para que Elizabeth blindasse a companhia e as informações sobre ela. O caso da Theranos ilustra como o mercado das startups funciona. Elizabeth ganhou credibilidade sem nunca mostrar a tecnologia que descrevia. Don Lucas, investidor fundador da Oracle, foi um dos primeiros a apostar na Theranos. Ele imaginou que estava diante de uma promessa do empreendedorismo quando soube que o bisavô da executiva era um empreendedor bem-sucedido e que o Hospital Geral de Cincinnati tinha sido fundado, e levava o nome, por Christian Rasmus Holmes, seu tio-avô. Lucas, então, acreditou que ela tinha as qualificações necessárias para iniciar a empresa. Uma família com histórico tanto em negócios quanto em medicina. Holmes conseguiu enganar muita gente.
Era claro que ela tinha um poder muito grande de persuasão e inclusive ela sabia utilizar isso para se autopromover. Hoje ela cumpre pena pelos crimes que cometeu, sendo sentenciada a 11 anos de prisão por fraudar investidores. A jovem que queria fazer o bem, acabou cometendo muitos males. Diga o que você achou deste vídeo abaixo nos comentários. Acreditamos que merecemos o seu like e sua inscrição. Faça parte do nosso canal e acompanhe os próximos temas. Grande abraço e até o próximo documentário.